Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a nossa alma, eu estou com um assunto na cabeça. Hoje a nossa aula, então, é sobre almas gêmeas, sobre chamas gêmeas também, tá? Almas gêmeas e chamas gêmeas, ok? Então, nós vamos começar aqui lembrando um pouquinho sobre a aula passada, tá? Sobre os fractais, né? Lembrar, então, que o Divino Criador, ele criou os fractais, né? Ele não se dividiu em partes iguais, e sim, ele criou as centelhas divinas, ele criou os fractais, né? E nós somos, então, esses fractais. Nós somos uma parte igual, idêntica, com o mesmo DNA, criado pelo Divino Criador. Pela espiritualidade, então os fractais, eles simbolizam a interconexão da alma com o universo. E cada parte da vida espiritual reflete o todo, né? E em todos os níveis de experiência, a essência é sempre a mesma. Né? Estamos todos iguais. A cada ação e pensamento é como se uma peça do quebra-cabeça se juntasse, né? Revelando o todo. Então, mediante a espiritualidade, é como se a gente fosse todos filhos do Divino Criador, né? Somos todos irmãos mesmo, todos nós temos o mesmo DNA, vendo pela parte espiritual. Lembrando também que o Divino Criador, ele está lá em 11ª dimensão, né? E ele criou os espíritos, né, o eu superior, que estão em 16ª dimensão, sempre de cima para baixo, né? Esses eus superiores, né, o eu superior, esses espíritos, eles deram origem a super-almas, que estão em 15ª dimensão, a 12ª dimensão. Essas super-almas deram origem a fractais de alma, que somos nós, que estamos aqui, né, em terceira dimensão. Esses fractais de alma, eles ficam, então, na 11ª até a primeira dimensão. Lembrando sempre que as dimensões, a única diferença que tem entre elas é a questão da frequência vibratória. Né? Conforme a frequência se eleva, a gente passa de dimensões, vai para dimensões superiores. Muitos seres que vivem entre essas dimensões, né, até a 11ª dimensão, nos auxiliam hoje, e nós temos como entrar em contato com eles. Só lembrando um pouquinho sobre as aulas passadas. Entrando aqui, então, agora, falando sobre alma gêmea. Tá? Então, a alma gêmea, ela é um fractal, né, de alma, um fractal de uma super-alma, né? Então, cada espírito, ele cria mais 11 super-almas, né? E com ele, então, são 12. Então, cada espírito, ele se subdivide em mais, ele cria, né, mais 11 almas, totalizando em 12.
cada superalma que esse espírito cria, também vai criar mais 12 fractais, mais 12 almas, que seriam, então, as almas gêmeas. Como nós somos fractais de alma, né, nós somos essas almas gêmeas. Esses fractais de alma, eles representam o nosso eu interno, os nossos eus, né? Que, se você for pensar, nós temos vários eus, né? E devido às almas gêmeas que a gente tem por aí perdido. Então, cada um de nós tem mais 11 almas que estão espalhadas pelo universo, em diferentes planetas, em diferentes tempos, formas, em diferentes dimensões, tá? Mas todas essas 12 fractais de alma, né, são interligados por essa mesma energia, né, por essa super alma que deu a origem a esses 12 fractais de alma. E essa a super alma é ligada ao eu superior, ao espírito. E os espíritos são ligados ao divino criador. Vocês conseguem ver essa ligação, né? Nós aqui, nós somos ligados a uma super alma, né, que tem mais 11 fractais, juntando a 12, e é assim que se formam 144 mil almas, né, que se fala tanto, né, 144 almas que estariam aqui, né, vivendo hoje. Logo no começo dessa questão do despertar, que começou a se divulgar muito, se falava muito nessa questão dos 144 mil almas que estariam aqui, em, que era necessário ter essas 144 mil almas despertas para que começasse todo o processo. Mas esse número já ultrapassou muito, tá? Não sei dizer aqui o quanto já ultrapassou, mas já ultrapassou já muito. Então, nós temos essas almas gêmeas que elas estão espalhadas pelo universo, tá, em outras dimensões, e a conexão entre nós, né, entre esses fractais, ela sempre permanecerá intacta, tá, porque todos nós compartilhamos de uma energia primordial, né, uma energia que está ligada ao Divino Criador. Então, as almas gêmeas seriam os fractais de alma, do mesmo espírito, ou do eu superior, né? E tá dando um probleminha aqui na minha gravação, hoje vou ter que ficar de olho, tá? Então, pode ser que eu interrompa a aula mais vezes. Então, as almas gêmeas, né, seriam os fractais de alma, do mesmo espírito, ou do eu superior. E estão espalhadas pelo universo. Essas almas, elas se encontram, né? A gente fala muito de encontro de almas, as almas gêmeas, né? Então, há esses encontros durante as vidas para que para que haja um suporte entre as almas gêmeas e para que o aprendizado seja mútuo. E essas almas, elas têm uma grande afinidade entre elas, né? Porque foram criadas de uma mesma energia. Então, há essa conexão mesmo. Há uma relação entre elas. E essa relação entre as almas, né, esses encontros de alma,
acaba criando um vínculo, né? Acaba criando uma relação. E essa relação, ela pode ser longa ou curta. E ela pode ser amorosa, ela pode ser de amizade, ela pode estar vinculada à família, a um ambiente de trabalho. Então, essas almas são, sim, fractais, né? De, são fractais da super-alma, né? E elas possuem o mesmo DNA da super-alma que criou essas almas gêmeas, e é por isso que elas são chamadas de almas gêmeas, justamente por serem, terem sido criadas de uma mesma energia. Tá? Então, lembrar sempre que nós pertencemos a pelo menos mais 11, estamos conectadas, não que nós pertencemos, nós estamos conectadas a pelo menos mais 11 almas gêmeas. E essas almas gêmeas, elas são independentes, tá? Cada uma tem a sua própria jornada, mas nós temos a mesma energia, nós temos o mesmo DNA, nós somos criados de uma mesma energia. Esses encontros dessas almas gêmeas podem acontecer, né, como eu falei, que se fala muito desse encontro de almas, das almas gêmeas, não são necessariamente encontros de casais, né, relacionamentos amorosos. E esses encontros, eles podem ou não acontecer nesta mesma vida, porque essas 12 almas, elas não estão encarnadas aqui ao mesmo tempo. Pode sim ocorrer das 12 almas estarem encarnadas ao mesmo tempo, mas se elas vão se encontrar ou não nessas encarnações, aí já vai depender muito do plano de alma de cada uma, dessa jornada. Mas em outras dimensões superiores, com certeza, elas sempre vão se encontrar. E elas se juntam, tá, numa determinada dimensão, e ali elas convivem um certo tempo juntas, e então elas se decidem, né, decidem entre elas, que vão se separar e vão reencarnar para viver as experiências. Então elas podem reencarnar no mesmo planeta, né? Vamos colocar aqui que estejam as 12 almas reencarnadas ao mesmo tempo aqui no planeta Terra. Mas umas podem ter vindo antes, umas vêm depois, estariam para nascer, umas estão em outros países, podem até estar aqui no Brasil também, mas se há um plano entre elas, que elas vão se encontrar nesta encarnação, todas juntas, digamos assim, ao mesmo tempo, o universo vai dar um jeito para que isso aconteça. Mas cada uma dessas almas, elas vão vir em vidas diferentes, vão vir cada uma com a sua individualidade para ter cada uma a sua experiência. Mas se a experiência de uma delas necessita que todas se juntem, então vai acontecer o reencontro. E pode acontecer o encontro de uma ou duas, né, três, pelo menos duas, né, para ter um encontro. Lembrando que pode ser entre família, né, a gente pode ser que o pai, a mãe, os irmãos sejam uma dessas almas, né. Não tem como saber se o encontro de almas, digamos assim, é a sua alma gêmea, tá? Não tem como saber isso, nós estamos aqui com o véu do esquecimento, tá? Então nós não sabemos se é encontro de almas gêmeas ou não.
Mas as almas que estão se encontrando, elas vão saber se é encontro de almas gêmeas ou não. Nós podemos ter, sim, encontro de almas apenas, almas, né, que tem essa conexão um pouquinho mais forte que a gente fala. Mas não tem como saber se esse encontro de alma é com a alma gêmea. Nós, que encarnados em terceira dimensão com o véu do esquecimento. Mas as almas, entre si, elas vão saber se é um encontro de almas ou não. No plano espiritual, há todo esse conhecimento, né? Por isso que as almas sabem. Lá, antes da reencarnação, fizeram esse contrato e elas vêm com esse conhecimento, né? As almas não esquecem nada que acontece nas outras encarnações ou nas outras dimensões. Nós só que estamos aqui, o corpo físico é que esquece. E isso tudo, lembrando que isso tudo faz parte do processo, né? O processo da evolução espiritual. Na realidade, é assim, ó, nesses encontros de almas, nem é importante a gente saber se é encontro de almas gêmeas ou não. O importante é como se dará o relacionamento entre essas almas. Como será ah, nem o fato assim de como vai acontecer o reencontro, mas como vai ser o relacionamento dessas almas, dessas pessoas afins. O que vai ajudar na evolução de cada uma, né? Qual é a ajuda mútua existente nessa relação? Essa relação ela vai muito mais além do que o conceito do que é alma gêmea. Ela vai muito mais profundo. O importante é a gente perceber, ter consciência de como é esse relacionamento, se faz bem para os dois, se vai trazer ajuda, né? A gente sabe que só acontece ajuda quando há algo para ser ajudado, tá? Quando não tem necessidade de ajuda, essa ajuda não acontece, e geralmente o encontro de almas gêmeas é para que aconteça algum aprendizado, algum trabalho, que essa ajuda aconteça. Abrindo um parênteses aqui, na doutrina espírita, eles não usam esse mesmo conceito de alma gêmea. Para a doutrina espírita, não existe alma gêmea. O que existe é almas que se complementam para eles, tá? É aquele velho conceito que a gente diz, as pessoas se complementam. Se você estudar um pouquinho mais a fundo, não há esse complemento. Nós somos autossuficientes, né? Mas para a doutrina espírita eles trazem que não existe alma gêmea e sim almas que se complementam. E daí entra aquela questão da a tampa da laranja, né? A metade da laranja e a tampa da panela. Eu confundi os dois aqui, tá? A metade da laranja, né? Que as laranjas se complementam e a tampa da panela cabe perfeitamente na panela. Né? É isso que a doutrina espírita traz. A espiritualidade traz, então, que nós somos almas gêmeas. Nós somos todos pertencentes a uma mesma energia. E que nós estamos aqui para aprender um com o outro. Né? Esse encontro de almas gêmeas nada mais é do que um aprendizado, uma ajuda. Que as chamas gêmeas, então, elas são exclusivamente enamorados e eternamente namorados.
O encontro da alma gêmea sempre vai ser para relacionamento amoroso. Também estão espalhadas pelo universo, tá? Elas constroem famílias juntas em uma determinada dimensão, tá? É um casal sempre, mas também como as almas gêmeas, elas decidem reencarnar separados para que cada um possa viver a sua experiência. Então, a alma gêmea não necessariamente vai, ao reencontro, vai dar origem a um relacionamento amoroso. Agora, o reencontro das chamas gêmeas sempre vai ser um relacionamento amoroso, porque elas são um casal eternamente. A partir do momento que elas se encontram pela primeira vez, elas sempre vão ser namorados, sempre vão criar vínculo amoroso. O relacionamento entre chamas gêmeas sempre será amoroso. Tá? Então, quando há esse encontro pela primeira vez, eles formam família juntos, tá? E eles continuam com esse aprendizado, uh, com essa memória de casal. Então, quando há um encontro de chamas gêmeas, automaticamente vai ter um relacionamento amoroso, vai ter esse contato fortíssimo, tá? Você sabe, quando é um encontro com a sua chama gêmea, é totalmente diferente do que a gente já vivenciou em qualquer relacionamento. E, então, eles formam esse casal, formam uma família, mas em determinado momento também eles decidem se separar para vir viver uma experiência individual. Tá? E de tempos em tempos há esses reencontros, né? E quando acaba esse ciclo de reencontros, quando acabam os aprendizados, eles voltam lá para as dimensões e voltam para a sua família, né? O mesmo relacionamento. Esse relacionamento entre chamas gêmeas é aquilo que a gente chama de relacionamento verdadeiro, né? Quando a gente fala em verdadeiro, prosperidade verdadeira, relacionamento verdadeiro, é que há todo o entendimento, uma compreensão nesse relacionamento que faz com que as partes, né, que faz com que as pessoas, as almas que se reencontram, nesse caso as chamas, elas se doam verdadeiramente um para o outro, né? Em saúde, em prosperidade, em amor, tudo isso, né? A gente fala o verdadeiro é tudo. E a ligação, então, entre elas é uma ligação muito forte, né? E por isso que há essa questão do amor ser eterno, né? É uma relação eterna. Elas estão, então, né, nesse plano, em alguma dimensão, e vêm para cá. Sempre esse encontro de chamas gêmeas, esse primeiro encontro das chamas, que depois elas convivem ali com a família, que formam a família, nunca acontece aqui em terceira dimensão, ou acontecia em quarta dimensão, sempre de quinta dimensão para cima. Essa formação desse casal amoroso é sempre de quinta dimensão acima que acontece. O reencontro aqui em terceira dimensão
ele é um reencontro bem difícil de acontecer. Elas podem estar encarnadas ao mesmo tempo, mas o contrato que foi feito entre elas deve ter um intuito muito forte para que elas se reencontrem aqui na mesma vida. Geralmente elas vêm separadas, sempre vêm separadas, mas eu digo assim, elas reencarnam em épocas diferentes, ou então em planetas diferentes, em dimensões diferentes. Quando o aprendizado é muito necessário, digamos assim, que há essa necessidade de encontro mesmo para que eles deem continuidade a algo de alguma vida passada, alguma coisa assim, um aprendizado, aí acontece esse reencontro aqui em terceira dimensão. Mas cada um vem para vivenciar a sua experiência, sempre lembrando disso. Tanto as almas gêmeas como as chamas gêmeas, elas sempre vêm individualizadas, cada uma para viver a sua experiência, porque tem o aprendizado mútuo e tem o aprendizado individual. Eu vou ler aqui um texto do Júnior Legassi, que eu achei bem interessante, esse texto que ele escreveu numa das aulas, falando sobre esse assunto, e depois do texto eu faço vou comentar o texto, faço uma, não é análise, é comentar mesmo sobre o que ele está falando nesse texto. Então, ele escreve o seguinte sobre chama gêmea. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Eu não vou conseguir compartilhar, tá? Minha internet, eu acho que está com a conexão. Mas então vamos lá. O texto diz o seguinte: as conexões de chamas gêmeas são relacionamentos diferentes de tudo que você já experimentou até agora. Aqueles que vivenciam, percebem a colossal diferença entre os relacionamentos que foram criados e baseados pelo ego em relação à conexão que é orquestrada pelo divino. Quando encontramos nossa chama gêmea, sentimos claramente que é algo que mexe profundamente com o nosso mundo interior. Somos tocados no coração. E quanto aos nossos pensamentos e sentimentos, estamos certos de que é uma conexão de alma. É como se essa pessoa tivesse a chave do seu coração, revelando os segredos e abrindo portas que você nem sabia que existiam. Na infinidade do cosmos, o amor encontrou você, abrindo as gavetas secretas onde você escondia todas as tuas dores, os teus medos, as tuas inseguranças. Somente um amor de chama gêmea é capaz de olhar para as tuas feridas e ajudar a curá-las. Somente um amor de alma te olha nos olhos e diz a você que não é preciso sentir mais o medo
de enxergar aquilo que antes você não conseguia ver. Um amor de alma é acolhedor. É aquele que te abraça e cuida da sua criança interior, sentindo suas dores como se fossem as dele. Esse amor espiritual vai te transformar, revelando o que precisa ser curado dentro de você. Não se trata de ideias românticas superficiais, mas de despertar o amor incondicional em seu coração, mostrando que ele começa dentro de você. E é esse amor de alma que fará você renascer das cinzas. E quando você se curar pela primeira vez na vida, você irá entender que o amor sempre esteve ao seu lado e junto com você. E então você abraçará uma nova crença. Tenha fé, acredite na jornada da vida e confie totalmente em Deus. Você irá sentir que vale a pena lutar pelo amor, por um amor de alma que aproxima você de Deus. É esse amor de alma que fará você criar asas para ser livre e voar pelo infinito. Esse texto que ele escreveu há um tempo já é bem profundo. Ele é bem forte. Mexe. Então, assim, pelo meu entendimento, tá? O que ele quis falar nesse texto? Primeiro, né, lembrando que as almas gêmeas, então, são os fractais de alma, né? E a chama gêmea são as almas que se relacionam amorosamente entre si para sempre. É uma experiência individual e que cada um sente da sua forma, diferente um do outro. Esse reencontro de chamas gêmeas não tem uma, uma receita, né? Tem que ser assim, tem que sentir isso, aquilo, porque se você sentir isso, porque se você sentir aquilo, porque se foi assim, porque se foi assado. Não existe isso. Cada reencontro é diferente. Cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. Mas todos nós vamos sentir que é um reencontro de chama gêmea. Porque é algo totalmente diferente do que nós estamos acostumados a vivenciar, a viver, a experimentar o que a gente já experimentou em relações passadas. Não é forte, é uma conexão muito forte, por isso que a gente vai saber se é de chama gêmea ou não. Mas não é aquela paixão, né? Não é aquele sentimento de paixão, não é aquele tesão de corpo físico. Uma conexão muito mais profunda. É uma questão de sentir energia mesmo. Você sente essa conexão que existe com essa alma. Você sente algo que acontece que é diferente. Só que também assim, ó, para que a gente consiga sentir essa conexão, para que a gente consiga perceber que é um reencontro de chama gêmea, a nossa frequência tem que estar elevada. E é preciso estar atento ao que acontece ao nosso redor. Lembra? Eu falo sempre, observem os sinais
fiquem atentos aos sinais. É para tudo. Os sinais do universo, eles mandam, eles dão um jeitinho, eles mandam sinais. Eu acho que com tudo que a gente já viu aqui, todo o entendimento que vocês têm, é fácil perceber que esse encontro dessas chamas gêmeas vai muito além do que apenas a atração física. Porque sim, há aqueles encontros que provocam essa atração física que é muito forte, ao ponto de não conseguir controlar. Mas se você tem um conhecimento um pouquinho mais a fundo sobre a espiritualidade, se você já despertou, você consegue controlar, porque você tem um entendimento diferente, que o amor verdadeiro, ele não começa pela atração física, tem outros atrativos. Você vai, você vai sentir que é algo diferente. Já num reencontro de almas gêmeas, se é só amizade, você já sente que é algo diferente, né? Eu acho que já aconteceu com vocês de já reencontrarem almas em cursos, não necessariamente será almas gêmeas, né? Mas esse reencontro de alma que a gente fala muito, a gente sente que é algo diferente. É como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Então, imagina um reencontro de chamas gêmeas, como a gente vai sentir que é diferente. E essa relação amorosa entre as chamas gêmeas é muito profunda. É bem mais profundo do que apenas aquela atração física arrebatadora. É que é assim, ó, quando a gente fala em chama, a chama, a palavra chama, ela remete a esse fogo, né? E quando a gente fala em fogo, automaticamente vem essa questão do físico. Né? Mas não é isso. É muito, muito além disso tudo. Existe, sim, também a atração física, lógico, porque tem esse, uh, essa parte também, essa essência também de vivenciar a parte do físico. Mas o mais importante é o espiritual, é o encontro do espírito ali, o encontro de almas mesmo. E esse encontro, ele traz uma segurança, um amor diferente. É um amor que traz a segurança. É aquele sentimento de que você está seguro para se abrir totalmente para o outro. Abrir os seus traumas, né? Expor os seus traumas, expor os medos, as dores, as inseguranças. Você tem essa segurança na outra pessoa, você consegue sentir que você pode confiar para que você exponha todas essas questões, para que você abra as gavetas, né, as gavetinhas das nossas áreas, onde estão guardadas as crenças, onde estão guardados todos os traumas, as dores. Você sente que você pode fazer isso com a outra pessoa. Colocar para fora tudo o que é necessário ser trabalhado, que é necessário ser resolvido junto, porque é por isso que acontece o reencontro. Para que tudo que seja trabalhado, para que tudo que seja resolvido entre as duas chamas. Elas vão se ajudar, elas vão trazer esse, esse intuito de união, né? De, de segurança, de estar ali presente um para o outro, né? Sem impor nada, sem julgar, sem julgamento. É uma ajuda mútua.
Os dois vão se ajudar no processo de evolução. Os dois vão se ajudar a evoluir. Há uma evolução para acontecer. Então, você tem essa segurança, é uma relação amorosa onde você pode ser quem você é de verdade. É uma relação onde você pode ser realmente o ser de luz que você é. Mas também a gente tem que ter a percepção, e você vai saber disso na hora que você reencontrar, que não é aquela questão de tomar a dor um do outro para si, né, e carregar a relação sozinho ou sozinha. Você vai ter o entendimento, você vai ter a compreensão que a dor do outro é do outro. O teu papel nesse relacionamento é compreender, é aceitar, é acolher as dores, os traumas, os medos do outro, né? A parte negativa, a parte sombra, e acolher mesmo, sem julgar. O que que é compreender? Compreender é justamente aceitar. Aceitar que o outro é do jeito que ele é, mesmo muitas vezes você não aceitando, mas a pessoa é daquele jeito, né? Então, esse é o reencontro de uma chama gêmea. É você estar ali para, junto com o outro, vocês possam formar esse relacionamento da vida, esse relacionamento de uma forma que os dois contribuam e que os dois possam ser mutuamente ajudados e evoluírem juntos. É um relacionamento que vai dar suporte para os dois. É aquele relacionamento que a pessoa pega na mão do outro e diz: vai, que eu estou aqui. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui. É um relacionamento amoroso, de amor incondicional entre as partes. Nenhum dos dois vai impor condições para que vocês estejam juntos, para que vocês evoluam juntos. Então, não é aquela receitinha, né? Pronta, assim, faça isso, faça aquilo. Não é assim. E o Júnior fala no texto dele sobre fé, né? Mas a fé que ele traz aqui não é aquela fé religiosa, aquela fé que Deus vai resolver tudo. A fé que ele coloca aqui, tem a fé, né? É a fé em você mesmo, em você mesmo. É confiar em você. É confiar no que você acredita de verdade. É confiar, é ter certeza do que você quer para você mesmo, para você mesmo. É acreditar que você está aqui para expressar quem você é de verdade e você está aqui para confiar, né, no plano divino. Essa fé nada mais é do que confiar nesse plano divino. Confiar só vai acontecer o que está nos planos divinos, né? Então, o encontro das chamas gêmeas
não é aquele encontro perfeito, aquele encontro que, tipo, quando você encontrar a chama gêmea, vai ser tudo mil maravilhas, não vai acontecer mais nada de errado, não vai acontecer mais nada de triste, nós vamos ser felizes para sempre, como terminam os filmes românticos. O reencontro de chamas gêmeas, ele é um reencontro para abrir as gavetas, para expor as nossas sombras. E nós temos que ter a confiança no outro para fazer isso. Então, quem está aí querendo reencontrar a sua chama gêmea, pare um pouquinho e pense se você está realmente pronto ou realmente pronta para que esse encontro aconteça. Muitas vezes o reencontro não acontece porque a gente não está pronto para que aconteça esse reencontro. E esse reencontro, ele pode acontecer no momento que vocês estão em jornadas diferentes. Ele pode acontecer no momento em que vocês estão em evolução espiritual diferente. Pode acontecer naqueles momentos que cada um estão numa história diferente, com traumas, com dramas. Vocês podem estar em momentos diferentes da vida de cada um de vocês. Lembre que cada um veio aqui individual para experimentar a sua experiência, para vivenciar a sua experiência. Então, esse reencontro de almas, ele pode acontecer nesses momentos. E você, como a gente já falou, que quando acontece o reencontro, a gente sabe. E daí é difícil controlar essa forte conexão que há entre as duas almas. Então pode ser que vocês dois estejam em relacionamentos diferentes. Vocês dois estejam casados com filhos. E daí acontece esse reencontro. Então, quando a gente for pedir para que a gente reencontre a chama gêmea, é bom a gente pedir que a gente esteja preparado para que esse reencontro aconteça. Porque não é uma coisa fácil. Não é mil maravilhas. Tem todo um aprendizado por trás desse reencontro. E a gente tem que estar disponível a se expor nesse encontro, nesse relacionamento de chamas gêmeas. Porque tudo que for necessário trabalhar juntos vai ser exposto. E um reencontro de chama gêmea pode virar a cabeça, a vida de ponta cabeça. Seja um despertar de consciência provoca isso, né? Muitas vezes coloca a nossa vida de ponta cabeça, vira pelo lado avesso, e a gente fala e depois a gente descobre que esse lado avesso é o lado certo, né? Então, imagina num reencontro de almas, ter chama gêmeos. Tá? Então, a gente tem que pensar duas vezes se a gente está disposto mesmo a trabalhar essas crenças, os traumas, as dores, todas as nossas sombras que serão expostas nesse relacionamento. Por isso que é difícil
acontecer o reencontro de chamas gêmeas. A ajuda tem que ser mútua, principalmente nos dias de hoje, que os relacionamentos estão bem diferentes. Estão bem diferentes. Tá? Só que mesmo assim, os relacionamentos estando diferentes, mesmo assim acontece a evolução espiritual. Né? Mesmo assim, está acontecendo as transformações. E até entraria aqui um adendo, um parágrafo, que a gente deveria levar para os nossos relacionamentos, né? Não só amoroso, mas os relacionamentos em si, qualquer um, os 4 sentimentos divinos, né? O amor, a compaixão, o perdão, o respeito e a gratidão também. Então, num reencontro de alma, esses de chamas gêmeas, esses sentimentos, eles estarão muito presentes. E esse reencontro de chamas gêmeas é uma transformação profunda que acontece com as duas pessoas, com os dois envolvidos, com as duas almas. E essa transformação, ela vem com desafios profundos. E esses desafios é justamente para nos tirar da zona de conforto. Isso tudo dá trabalho, porque vai mexer com coisas desconfortáveis. Vai mexer com coisas profundas. Então, não tem uma fórmula, uma receita para se encontrar a chama gêmea, né? Porque a chama gêmea não pode ser encontrada. A gente não procura pela chama gêmea. Acontece. Apenas acontece. Esse reencontro é algo que não pode ser procurado. O encontro de almas gêmeas só vai acontecer quando essas almas estiverem sintonizadas na mesma frequência energética. E essa frequência energética é a frequência do amor. E ela só é alcançada quando a expansão da consciência acontece. Então, se nós não estivermos despertos, se nós não estivermos com a nossa frequência vibratória elevada, esse encontro não vai acontecer. Esse encontro das chamas gêmeas só acontece quando quando as duas chamas estão vibrando na mesma faixa de energia, na mesma faixa de frequência vibratória. Não necessariamente precisa estar na mesma frequência. Tipo, vou dar um exemplo aqui, tipo 50 Hz. Mas há uma faixa, vamos colocar de 50 a 60 Hz. Vocês vão estar vibrando dentro dessa faixa de frequência vibratória. Aí pode ocorrer o encontro. Agora, se um estiver nessa faixa de 50, 60 e o outro estiver muito acima ou muito abaixo, o encontro não vai acontecer. Então, esse é mais um motivo para que a gente eleve a nossa frequência vibratória.
porque todos nós estamos aqui buscando esse reencontro da chama gêmea. Só que, mais uma vez, né, a gente fala, como a gente está com o véu do esquecimento, a gente esqueceu que nós estamos aqui ao encontro do amor, né? Nós estamos aqui para aprender a amar. Uma das nossas missões de alma, um dos nossos propósitos, todas essas palavras lindas, maravilhosas, é encontrar o amor incondicional. Amar tudo e a todos incondicionalmente. E é lógico que aqui entra o encontro da chama gêmeas. Se nós elevarmos a nossa vibração, se nós estivermos com essa frequência vibratória mais elevada, é muito mais fácil acontecer o reencontro com a chama gêmea. Até o reencontro da alma gêmea também. A gente tem que estar num padrão de frequência vibratória mais elevada. E se essa frequência, se você não está com essa frequência mais elevada, não vai acontecer o encontro. E, às vezes, até pode ser que as almas reencarnem em países diferentes, bem distantes uma da outra. Mas se há o propósito de almas para que esse reencontro aconteça, vocês sabem que o universo dá seu jeito. Mas tem que haver essa frequência, esse nível de frequência tem que estar de acordo. Porque senão você pode estar trabalhando todos os dias no lado da tua chama gêmea e você não vai perceber. Então, quando a gente desperta um pouquinho mais para uma consciência mais elevada, quando a gente começa a entender, a compreender como tudo isso funciona, a gente percebe que todos nós estamos aqui com esse propósito. E o reencontro se torna mais fácil. Então, se você não elevar a tua frequência, você pode estar trabalhando no lado da tua chama gêmea, você pode estar convivendo com ela todos os dias, e isso vai passar batido. Você não vai perceber. Quando a gente está com a vibração mais baixa, a gente não consegue perceber as coisas, né? Fica tudo mais pesado, mais, mais difícil mesmo, né? Eu acho que quem está nessa aula hoje, quem está assistindo essa aula hoje, já tem a percepção do que é estar com uma frequência mais elevada. Já tem a experiência de quando você está mais elevado que baixa, você tem uma sensação diferente, há um desconforto. A gente quer manter sempre a vibração mais elevada. E é nesse manter a vibração elevada que tudo acontece mais fácil. Você começa a perceber o que está ao teu redor, o que está por perto. Então, se você não está conectada com você mesmo, né? Não está conectada com você mesma, como é que você vai querer se conectar com outra pessoa? É a mesma coisa que a gente fala sobre o amor próprio, né? Como é que você quer amar outra pessoa se você não se ama?
ter a consciência, né, a expansão da consciência, ter a percepção que é essencial elevar essa frequência vibratória. Você entra nessa elevação de energia e assim você consegue estar aberto aos encontros, a perceber energeticamente o que está acontecendo ao seu redor, né? A energia baixa, ela bloqueia não só a conexão com a chama gêmea, mas com todos os seres que estão em outras dimensões, que nos auxiliam aqui. Inclusive com o teu próprio espírito também, quando você está com a vibração mais baixa. Então, essa busca que a gente tem, né, essa necessidade de buscar pelo despertar, pela expansão da consciência, tem um certo esforço. A gente precisa se dedicar, né, trabalhar. A gente sabe que dá trabalho, mas vale muito a pena esse esforço. Vale a pena ser chamado de louco, de louca. Vale a pena os estudos, vale a pena o entendimento, vale a pena enfrentar as crenças limitantes, ressignificar, criar outras crenças edificantes. Vale a pena enfrentar os medos, vale a pena enfrentar os traumas, vale a pena todo esse esforço, todo esse trabalho. Vale a pena, muitas vezes, né, é dolorido, vale a pena passar por todo esse processo. Com o tempo a gente percebe o quanto vale a pena todo esse esforço, porque todo esse esforço ele gera resultados. E esses resultados fazem com que tudo aconteça. A prosperidade verdadeira, né? Tudo fica mais leve. Depois que você começa a ter essa consciência diferente. Todos nós estamos aqui para passando por esse processo, né? De elevação de consciência, de evolução espiritual. E eu estou aqui também, vivendo, passando por tudo isso. Ainda estou em processo de despertar, nós sempre estaremos em processo de despertar. Lembra que nós falamos já em outras aulas que há vários processos de despertar. Cada cura é um despertar. Nós temos o processo de despertar decadente, e depois nós passamos para o despertar ascendente, né? Nós estamos eu ainda estou no decadente. A vida ainda não está perfeita. Perfeita aos olhos de quem, né? Mas ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para curar. Nós estamos todos aqui, juntos. Então, eu espero que essas aulas estejam ajudando vocês a, a ter um processo de despertar com um pouquinho mais de consciência, com um pouquinho mais de conhecimento, de entendimento do porquê que tudo acontece na nossa vida. Né?
E assim chegamos ao final de mais uma aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até a próxima. Beijos no coração, cada um de vocês.